igreja Tempo de Salvação foi fundado dia 10 de março de 2013. Então são 10 10 anos, anos já. né? Iniciamos com 3 pessoas. Hoje nós já somos mais de 1.500 membros, né? Fora os visitantes. Então, até lá, Deus tem feito grandes coisas, né? E aí a gente fundou esse ministério. Vim de um outro ministério, aprendi muitas coisas do que não fazer também. Aham. E aí a gente foi se encaixando diante dessa experiência. Eu era um líder dentro de uma outra igreja, e aí eu tentei sair para outra igreja para abrir igreja para outros pastores. Eles Certo. fecharam as portas para mim, Aham. né? Inclusive os pastores que estavam lá, eles não queriam me ordenar o pastoreio. Deus teve que levantar outra pessoa lá de Minas Gerais para vir e me ordenar ao ministério pastoral. Aí comecei a igreja com 3 pessoas e Uhum. pouco a pouco a igreja foi crescendo, os acontecimentos, as experiências, as lutas, né? Pagar aluguel, crescer a igreja, ministrar, culto após culto, ano após ano. Uhum. É uma longa jornada de 10 anos, não são 10 dias. A 10 gente anos. fundou o ministério, a gente já está iniciando a nossa primeira igreja em Montevidéu. Vamos abrir uma em Santa Helena agora, Jataí e Goiânia. Então, a gente está expandindo. Deus está nos conduzindo a um crescimento, expandir, levar o tempo de salvação, que é uma visão muito diferente de muitas igrejas. Sim. A maioria das igrejas trabalha com religião. Eu estou fora de religião, tenho pavor de religião, né? De toda essa crendice religiosa que mata um monte de pessoas aí afora Uhum. e muitos que não têm prazer de se relacionar com Deus porque pensa que Deus é um Deus carrasco. Quando eu aceitei Jesus, fui para a igreja, ao início eu pensei que era a minha salvação. E aquilo que era para minha salvação se transformou para minha destruição. Eu era depressivo. A igreja me ajudou a ficar mais depressivo ainda, porque potencializou a condenação e aquilo que eu achava que Jesus era um salvador, eu descobri que pela religião não era um Deus carrasco, colocou uma lei, ninguém vai dar conta de cumprir essa lei, está todo mundo frito, está todo mundo lascado. Aí, ao passar dos anos, eu fui começando a buscar muito em Jesus e as experiências veio, e aí eu pude contemplar o cristianismo de uma forma diferente. Então, a minha pregação é uma pregação diferente. As igrejas têm uma facilidade de crescer, outros ministérios, porque eles robotizam as pessoas. É um monte de pinguim, né? Tem um pastor fulano de tal, que é líder de tal denominação, e de repente um monte de pastores se tornou um pinguim só repetindo, né? Ali as informações, o que eles pensam, né? Essas crendices de como que as pessoas são salvas, né? Uhum. Qual que é a base bíblica? Não, as pessoas são salvas por isso. Você tem que ser fiel, você tem que se arrepender, senão Jesus voltar, você vai para o inferno. Então, tudo isso eu tinha. E eu vivi debaixo da religião, o jugo da religião, até Deus me dar experiências bíblicas. Então, tudo que eu falo hoje eu tenho base bíblica e a gente tem debatido com inúmeros teólogos que não têm resposta para aquilo que Deus tem entregado para nós. Uhum. E você falou. Então vamos entender aqui. Então você. Qual que então é a visão, por exemplo, da, da salvação? Então, pela sua. Experiência. Isso, pela sua experiência. Quem vai ter a salvação? Toda experiência em Deus, ela tem que ter bases bíblicas, né? Então, eu vou dar bases bíblicas aqui. Efésios 2:8 diz assim, ó: vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vós, é um dom dado por Deus. Versículo de número 9: não vem por obras para que ninguém se glorie. Então, uma vez que o ser humano ele participa da salvação, ele vai ter glória. Você é salvo se. Vamos dar um exemplo para você entender. Você tem filho? Não, tem não. Tem filho? Não. Não tem, né? Não. Mas vamos dar um exemplo de quem tem filho. Certo. Geralmente, quando a gente faz essa pergunta, a gente observa que nenhum pai tem coragem de lançar o seu filho no inferno. Sim. Praticamente ninguém.
vai ter coragem de lançar o seu filho no inferno. Mas quando você se pergunta assim, você tem certeza da sua salvação? Por exemplo, você tem certeza da sua salvação? Se Jesus voltar, hoje você vai para o céu? Eu não sei, não. Você vai para o Sinceramente. céu? Se voltar hoje? Hoje você vai para o céu? Não sei, acho que depende de como tá a minha relação com Jesus, né? Tá. É, Se voltar hoje, você vai para o céu? Então vamos lá, tá? Ok. Aham. O interessante é o que ele falou, eu acredito. Então vamos lá. Olha o que é interessante. A Bíblia vai dizer o seguinte: que nem todo mundo é filho. Primeiro ponto, há uma diferença de filho e de criatura. Aham. O que a Bíblia vai dizer que é filho? João 1,12. Quem aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, foi dado a ele o direito de se tornar filho de Deus. Sim. Então, a partir do momento que eu recebo Jesus, eu tenho o direito de me tornar filho de Deus. E uma vez que eu sou filho, o meu pai não vai me lançar fora. Aham. Só que o que acontece? Pela má pregação da graça, muitas pessoas dizem assim: ah, então você está na graça, você pode fazer o que quiser, você é filho. Você pode fazer bagunça, você pode fazer coisa errada, você já está salvo. Não. Uma vez que você aceita Jesus de todo o coração, o Espírito Santo vem habitar dentro de você. Romanos vai dizer o seguinte: o que foi impossível pela lei, Deus fez enviando o seu filho na cruz. Hebreus 7,19 diz o seguinte: a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma, sendo introduzida uma nova e superior aliança, pela qual nos aproximamos de Deus. João 15,16 diz o seguinte: não foi vocês que me escolheram, eu escolhi vocês. Filipenses 1,6 diz: aquele que começou a boa obra, ele vai completar até o dia de Cristo. Então, na verdade, Deus fala o seguinte: olha, eu vou enviar meu filho, eu estou te escolhendo. E se você dizer sim, eu vou enviar o Espírito Santo para habitar dentro de você, eu vou recriar o seu espírito e de glória em glória eu vou te transformar. Só que essa transformação, ela não é completa aqui. Porque a Bíblia vai dizer o seguinte: somente quando o corruptível se revestir da incorruptibilidade, o que é mortal da imortalidade, tal como ele é, nós seremos. Então presta bastante atenção. Se o céu é para quem merece, o céu não vai ser inaugurado. Porque, na verdade, a própria Bíblia vai dizer o seguinte: quem disser que não pecou, acabou de pecar. Tiago 2,10 diz que quem errar em um ponto é culpado de transgredir completamente toda a lei de Moisés. Então, a Bíblia é uma revelação de como você pode se tornar justo diante de Deus. A lei de Moisés, quem conseguiu guardar a lei de Moisés? Ninguém. Algumas pessoas dizem assim, só Jesus não. Jesus não guardou a lei de Moisés. Ele não poderia transgredir o sábado, ele transgrediu. Ele não poderia tocar no defunto, ele tocou. Se uma mulher com fluxo de sangue tocasse um judeu, ele ficava impuro. A mulher de fluxo de sangue tocou nas vestes de Jesus. Só que o tanto que é interessante, a impureza dela não passou para Jesus, mas a pureza de Jesus curou ela. Então há uma revelação e há um mistério sobre a salvação. Vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Uma vez que eu coloco a minha fé em Jesus, eu aceito Jesus, o Espírito Santo vai produzir uma transformação de glória em glória. Ou seja, ele me aceita, ele me transforma de glória em glória e ele não abre mão de mim. O ser humano não vai ter glória pela salvação, não por obras, para que ninguém se glorie. O que acontece? Quando eu perguntei para vocês, o que vem na mente de vocês? Eu não estou no padrão. Eu não estou na igreja, não sou batizado, eu não sou fiel, estou fazendo alguma coisa. Na mente de vocês, alguma coisa condenou. Então, presta atenção. Então quer dizer que você precisa de obras. Mas não é por obras para que ninguém se glorie. Então, na nossa mente, o que a gente pensa? A gente não está no padrão. A gente pensa que é um tipo de obra. Não, é porque eu estou orando, porque eu estou jejuando, é porque eu estou na igreja, porque eu sou fiel. A Bíblia vai dizer em Isaías 60 que o homem mais justo pede diante de Deus. Por isso que a gente depende de Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. O que aconteceu? A religião espalhou um monte de coisas. Um monte de informações que quando a gente vai olhar na Bíblia, você pode dizer, mas a Bíblia não fala que a porta é estreita e apertada? Sim. João 10,9. Eu sou a porta. Tem muita gente que vai achar que é por caridade, que é porque faz obra, que porque jejua, porque vai na igreja. A igreja não salva. O que salva é Jesus. Religião, religare. Religião não religa ninguém a Deus.
Então, há mistério sobre a salvação. Se você não tiver discernimento, porque as pessoas vão dizer assim, mas se passar um J ou um tio da lei até que tudo se cumpra. Eu não vim revogar a lei, eu vim cumprir. Verdade, eu não vim revogar a lei. A lei se cumpre em Jesus. Romanos 10:4. O fim da lei é Cristo, para tornar justo aquele que crê. Então, prevendo Deus que os gentios ou a humanidade não seria aceita pelas obras, Deus proveu uma coisa diferente. Por exemplo, Marcos 16:16. Quem crer e for batizado será salvo. Se o céu não é para quem crê, meu irmão, ninguém vai para lá. Por quê? Romanos 3:10. Não há um justo sequer. Não há ninguém que entenda. Não há ninguém que pratique. Então, se o céu é pela força do braço, para que Cristo? As pessoas podem dizer, sai do pecado. Se Jesus voltar, se estiver no pecado, você vai para o inferno. Então, para que Jesus? É só sair do pecado. O homem não conseguiria ir para o céu com o esforço próprio, lutando, se santificando. Por isso que agora a esperança nossa é Cristo. Graça. O que é graça? Favor imerecido. O céu é um favor imerecido para quem colocou a sua confiança em Jesus. Você entendeu que uma vez que você olhou para você, o que você pensou? Não, eu não estou justo, eu não estou orando, eu não estou na igreja, eu não sou batizado. O que a gente pensa? A gente tem que ter obras. Só que o que a Bíblia vai dizer? Efésios 2:9. Não é por obras, para que ninguém se glorie. Ninguém vai bater no peito e dizer, eu ajudei. A gente chegou aqui, você fez essa sala, pintou essa sala todinha. Mas de repente você veio no final do dia e terminou de pintar um pedacinho. Aí você chega aqui hoje, pessoal, terminando de arrumar essa sala, eu limpei essa sala todinha. Você pode falar assim, não, tudo não, aquele negocinho lá eu fiz. O que você está dizendo? A glória não é toda dele, eu fiz um pedacinho. Ninguém vai ter glória. A salvação é pela graça, por meio da fé. Uma vez que você crê em Jesus de todo o seu coração, você é salvo. Aí as pessoas dizem assim, não, mas tem que se arrepender. Romanos 2:4 diz que é próprio Deus que te ajuda a arrepender, que é mudar os seus pensamentos. Então tem mistério na Bíblia. E Deus tem nos entregado esse mistério.